Olá, gente, boa noite a todos. Nós estamos iniciando, essa é a aula de número 10 e daqui nós vamos continuar aprendendo. Essa é a última ramificação da lista do Arion Lichtenstein, tá? Lembrando que após essa teremos as ramificações citadas também por Maimônides e depois as ramificações também citadas pelo Orema Mifano. E aqui nós estamos chegando na 10ª ramificação. Essa é a última da listagem do Maimônides. E o Maimônides, do Maimônides, não, perdão, do Arion Lichtenstein. Essa é a última da listagem do Arion Lichtenstein. E daqui, essa 10ª ramificação é a proibição de quê? É a proibição de você recorrer a qualquer coisa idolátrica, por palavra, pensamento, ação ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. O que é isso? Na verdade, a fonte aqui está em Levítico capítulo 19, versículo 4, do qual diz: você não deve se voltar para os ídolos. Então aqui a gente vai ter algumas explicações, entre elas o Sefer HaMitzvot do Rambam, do Maimônides, já explicou bastante desse assunto. O assunto aqui, na verdade, desse versículo é a proibição de quê? É a proibição de fazer estudos de idolatria, tá? A gente já viu várias coisas sobre idolatria. Já vimos o quê? Já vimos que não podemos acreditar na idolatria. Já vimos que não podemos fabricar uma idolatria. Já vimos que não podemos comercializar uma idolatria. Já vimos que nós não podemos ter idolatria mesmo que não acreditemos como formas de ornamentos, né? Já vimos isso. Já vimos que não podemos usar as formas de adorar a Deus para adorar um ídolo. Já vimos que nós não podemos participar nem fazer um culto a um ídolo na forma de adoração do próprio ídolo. Já vimos que nós não podemos praticar mediunidade, já vimos isso. Já vimos que nós não podemos também praticar nem consultar, né, os oráculos, né, que são sabedoria da idolatria, ou seja, consultar a sabedoria da idolatria. Então a gente vai chegando aqui nessa última do Aaron Lichtenstein, que ele cita no livro dele, que é o livro The Seven Laws of No. O livro foi escrito em 1985, no qual ele cita muitas fontes. É 84, 85, né, que foi escrito esse livro. Inclusive podemos achar ele no português, né? Melhor, no português não, no inglês nós achamos. No português nós fazemos algumas traduções e creio que dentro de pouco tempo vamos ter esse livro totalmente traduzido para o português. Mas, então a gente vai vendo aqui, ele cita agora a proibição de quê? De você estudar. Você já passou por todas essas etapas. E aí a pessoa, por exemplo, ela pensa, olha, e se eu tiver a curiosidade? Às vezes o ser humano é curioso, né? O ser humano é curioso. O ser humano é bem curioso. Nada mais curioso que o ser humano. A verdade é essa. Mas, dentro da mesma curiosidade do ser humano, ele, ele não pode tentar aproximar da idolatria. E uma das formas de aproximação da idolatria é, inclusive, através da ciência da idolatria. Do conhecimento da idolatria, seria melhor dizendo aqui. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de estudo, a gente tem que entender o seguinte: existe uma diferença aqui, e a gente vai estar salientando isso. Essa diferença ocorre em duas formas. Existe aquele que deve, tem que estudar para poder julgar, esse é o juiz. Ou até aquele que vai estudar para poder mostrar os erros da idolatria. Nesse sentido, se você vai mostrar o erro, sim, tudo bem. O que você não pode ter é estudos de estimação. Você não pode ter aquilo como forma de respeito, como seguidor daquilo, como seguidor daquele estudo. Aquela pessoa às vezes acha o seguinte, tem gente que acha o seguinte, tem gente que acha que, ainda que a idolatria não seja verdade, que seja tudo falso, tem coisa que pode se aproveitar dela. E aí que está a questão, não pode se aproveitar nada da idolatria.
não pode tirar proveito nada da idolatria. Idolatria não se tira proveito. Idolatria é proibido, não se tira proveito. Aliás, é uma proibição também tirar proveito da idolatria, tá? Essa é uma proibição também. A gente vai estar vendo mais isso. Então daqui a gente aprende, gente, olha, vamos ver o que as fontes vão dizer sobre isso. Principalmente o Sefer Hinuri, ele vai dizer pra gente, a descrição aqui, a gente já falou da descrição. Vamos para o Sefer Hinuri, vamos para as fontes. 153. Então o Sefer Hinuri, ele vai explicar o significado disso. Ele vai tirar esse significado da Torá oral e vai dizer lá na Sifra Kedoshim, na seção 1.11, está escrito: se você voltar após eles, você os torna deuses. Vamos entender isso. Significa o seguinte: aqui quer dizer que se você se envolve em seus assuntos, quer dizer, se você refletir sobre as loucuras que aqueles que acreditam neles falam sobre isso, que a constelação X, a estrela Y faz essa ação. E assim também o incenso X ou o serviço Y, ou você constantemente observa as formas que seus adoradores fazem para saber a maneira de sua adoração. Tudo isso pode fazer com que você seja seduzido por ele e você o adore, né? Então daqui o que o Sefer Hinuri vai explicar para a gente? Olha, existe uma certa distância que a pessoa tem que manter da idolatria. O Beno, ele tem que manter uma distância da idolatria, tá? Um monoteísta, ele tem que manter essa distância. A partir do momento que alguém procura basear ensinamentos, estudar doutrinas da idolatria, como, por exemplo, estudar como é feito o culto ao Deus tal, ou como é feito a forma de adoração a esse, ou como é feito um rito festivo, né? Disso, e qual é o significado dessa festividade tal, ou qual o conceito que tal profissão religiosa ela tem sobre o conceito de Deus deles. Quando você procura estudar isso para extrair positividade dessas coisas, ainda que não tenha positividade nenhuma para se extrair, só negatividade, mas quando você procura tirar lição disso, com o ensinamento do outro profeta lá, tal, com o ensinamento do fulano não, ele não foi o Mashiach, né? Mas fulano tem ensinamentos que podem reaproveitar. As pessoas às vezes pensam assim: que tem um sermão bonito lá dele, que é esse, que é aquele, aquilo outro. E quando você pega e se baseia, e se dá honra àquilo, se você dá respeito àquilo, você está voltando a se aproximar da idolatria. E quando você dá essa honra e volta essa aproximação da idolatria, você está praticamente, olha, a um passo de novamente você se tornar um idólatra. Então, é basicamente isso. Idolatria, gente, é uma coisa de uma impureza muito grande. A idolatria ela tem um nível de impureza sem precedentes. Isso pega, isso agarra, entendeu? Isso gruda. E quando a gente fala da idolatria, a gente fala de muitas cascas. Eu falo casca para um sentido mais simples, né? Aquele pote. Essas cascas impedem que você esteja recebendo a luz e essa luz divina esteja do Ein Sof, esteja penetrando na sua alma e oculta. E essa casca, a partir do momento que você vai se contaminar com ela, você vai gerar muitos riscos. Vai cobrir a luz. Essa luz não vai penetrar no seu coração. Entenda, coração que eu estou falando é alma, tá? Quando eu falo coração assim, estou falando no sentido da Torá, que ela fala de coração. Torá, fala coração é alma. Para a Torá, coração não é o órgão com aurículas e ventrículos, não, tá? Não é esse órgão que está no nosso peito, do lado esquerdo, atrás do externo, não.
na caixa torácica, não. Não é esse. Esse daí é um órgão que chamamos de coração, né? Mas a Torá chama de coração. É o nível de consciência, é a alma em si. Então, a alma do ser humano, ela precisa receber luz e continuamente estar recebendo essa luz. Ela tem que receber sinal. Ela tem que receber sinal de Hashem, tá? Ela tem que estar recebendo sinal constantemente, para que ela possa estar se nutrindo com isso. Ela precisa se nutrir. É como o corpo humano. Se você deixa de nutrir ele, o que vai acabar acontecendo? O seu corpo vai adoecer. Você vai desenvolver alguma doença, alguma fraqueza dentro do seu corpo físico, e com isso você pode estar cometido de algum problema. A alma também, você tem que cuidar dela. E de que a alma se alimenta? Ela se alimenta dessa conexão com o Criador, essa energia, tá? Essa centelha, essa energia divina, as Hayut. Então, quando você deixa de receber isso, a sua alma ela vai tender a ficar com problemas. Então, a idolatria ela causa essas cascas novamente e impedem que a luz divina te penetre, tá? Esse é o problema da idolatria, tá? Porque a gente fala em idolatria, geralmente as pessoas pensam, mas é questão de concorrência religiosa. Não, não é questão de concorrência religiosa, tá bom? Não é questão de crescimento, não é questão de tirar adeptos, não é questão disso, não, é questão de algo, e estamos falando de saúde a nível espiritual. Nós estamos falando de uma vida espiritualmente saudável. Estamos falando de algo que possa comprometer todo o seu ser, como indivíduo, dentro da sua potencialidade, para cumprir sua missão, dentro daquilo que você tem de missão divina. Você recebeu a missão divina. E entre essa missão está elevar as centelhas divinas neste mundo através de quê? Da crença em Hashem, uma conexão íntima com Hashem. Para fazer essa conexão, você tem que remover a idolatria de você. Não tem como fazer uma conexão assim se essa idolatria está grudada em você, tá bom? Então vamos lá. Urambano, Mishneh Torah, no Sefer Shoftim, Lihot Belahim, capítulo 9, Alahá número 2. Esse livro é o chamado Livro dos Juízes, último livro do Mishneh Torah. E ele tem várias leis, né? É o que nós chamamos de Lihot. Essas leis são halahot, né? São leis da Torá. E o Rambam ele diz o seguinte aqui pra gente, no capítulo 9, na segunda lei sobre isso, que um Benoa, um não-judeu, um gentil, né, é punível por todo tipo de avodazará, de idolatria, que um tribunal consideraria digno de pena capital um judeu. No entanto, aquilo que o não-judeu não é punido, um Benoa também não seria punido, mas seria transgressão. E o que acontece? Existem algumas transgressões para os judeus que ele não receberiam uma pena capital. Ele receberia outra pena, uma pena de açoite ou uma outra forma de expiação para aquilo. Dentre essas questões, quando essas penas menores não são penas capitais, o Benoa não receberia essa punição de açoite. Ele só receberia a pena capital pelo tribunal. Mas seria considerado uma transgressão punível pelas mãos dos céus, entendeu? É uma transgressão, mesmo na época dos tribunais, os homens não puniriam essas menores, mas punível pelas mãos dos céus. Acontece que idolatria é sempre pena capital. É sempre pena capital. Idolatria é sempre uma coisa muito puxada. Todas as 7 leis nossas é pena capitais, tá? Quando eu falo que idolatria é sempre pena capital para o judeu. Então, porque o conceito de idolatria do Maimônides é o seguinte: tudo aquilo que é idolatria para o judeu
também é idolatria para o Beninoa, com ou sem pena capital, tá? Com ou sem pena capital. Tudo aquilo que é proibido para o judeu é proibido também para o Beninoa, em relação a Vodazará, a idolatria. O judeu ele não pode praticar o estudo de conceitos religiosos, e o Benoa também não pode. O que significa isso? Digamos que Deus nos livre, alguém compre um livro alguém tem um livro na sua casa de Vodazará. Qual livro poderíamos citar? O Veda. Alguém tem um livro chamado Veda, ou tem um Alcorão, que é Vodazará também, tá? Porque é a criação de uma outra religião. Então é Vodazará. Alguém tem um Alcorão em casa e de repente acredita nas 7 leis, assume as 7 leis, passa por... Só que ele não queima. E ele vive querendo consultar aquilo, tirar alguma coisa, algum proveito, algo positivo daquilo outro. Só que aquilo lá tem que ser queimado, tá? Porque é livro de idolatria. Se a pessoa tem, ela tem que limpar a idolatria. O processo do Guetô-chave funcionava como? A pessoa removia todos os altares, toda a idolatria, todos os escritos para poder fazer o pacto diante de um tribunal. Ainda que o Benoa não precise fazer o pacto diante de um tribunal, é bom que ele faça diante de um rabino de forma diligente e tenha a declaração, o certificado. Benenoa é importante, né, para formalizar o processo. Ele também deve retirar toda a idolatria que ele tem. Se ele tem formas de idolatria na sua residência, na sua casa, se ele tem formas de idolatria em tudo aquilo que ele conserva isso, tem de estimação, está sob o domínio dele, tá? Estou falando que você vai queimando coisa dos outros. Você tem que dar um fim naquilo, porque não faz parte mais da sua vida. E se aquilo fica ali, você vai acabar acessando, e aquilo vai gerar algum tipo de impureza no dia a dia seu. Então é importante a gente entender isso. O Rambam no Mishneh Torah, leis de idolatria, que também é citado no capítulo 2, alahá número 2, e também é citado lá no Guia Beninoa, página 51, é dito que muitos livros foram escritos pelas crenças idólatras, explicando a natureza de sua idolatria, o serviço, procedimentos e leis. Não se deve ler esses livros, nem se deve pensar sobre eles, nem falar deles. Olha bem, aqui você não pode ler, você não pode pensar e você não pode falar deles. Então você tem 3 níveis aqui, citado, registrado aqui no Guia Beninoa pelo nosso Rabino Yaakov Grenstad. Então daqui nós aprendemos o seguinte: qualquer estima que você tenha da idolatria, de um livro de idolatria, qualquer estima que você tenha, é o NT, é o Veda, é o Alcorão, qualquer livro que ensine práticas idólatras, qualquer livro que ensine conceitos idólatras, por menor que seja, tá? Você acaba cometendo uma aproximação da idolatria que vai consumar com transgressões. Então, você tem que retirar isso da sua vida. Você não pode tirar um proveito da idolatria. E aqui a gente está falando dentro desses livros, que são livros em si sagrados, né? O Dharmas, por exemplo, também dos budistas, né? Ou estudar filosofia budista, ou estudar filosofia shintoísta, ou estudar a mitologia grega, ou estudar a mitologia, vamos dizer, dos eslavos, ou estudar qualquer forma de idolatria, é totalmente proibido. Por quê? Porque é uma aproximação com a idolatria. Então, você não pode extrair nenhum tipo de lição boa da idolatria, tá?
A idolatria não tem nada de bom. Agora, existem alguns livros que são livros ditos como, por exemplo, de ficção científica. Ou livros que são meramente livros que as pessoas pensam que não passam conceito nenhum. Mas que são ligados à idolatria, porque cabe a cada escritor ter a sua linha de pensamento. E ele vai escrever um livro dentro da linha de pensamento dele, buscando influenciar para as pessoas lerem e aprenderem aquilo. E muitos estão carregados de muitos conceitos da feitiçaria e da bruxaria, por exemplo, Harry Potter, ou então de outros traços de outros tipos de ensinamentos, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, olha, é importante a gente estar vendo a nossa vida, mas também estar vendo a vida dos nossos semelhantes, dos nossos filhos, da nossa família, aquilo que eles estão lendo. Melhor do que isso, tá? Em vez de trabalhar só com a parte proibitiva, você tem que trabalhar com a parte positiva disso. Qual que é a parte positiva? Em vez de proibir seu filho, não leia isso, não leia aquilo, não. Procure dar presentes para ele. Procure presentear com livros que realmente tenham história da Torá. Livros infantis abordando temas da Torá para a sua família. Enche a sua casa de coisas da Torá, de literatura da Torá. Terrilim, Taná, livros sagrados. Encha. Histórias infantis. Tudo que você puder encher vai trazer muita luz para você, muita luz para a sua vida, muita luz para a sua família.